Boa noite, rapaziada. Como é que vai? Mais um Corintiano Pod começando aqui com vocês. Mais informação, mais história. Vai, Corinthians, a nossa fase tá virando. Lembro quando a gente começou aqui o primeiro episódio com o Andrés. Tava foda. Tava complicado, mas estamos virando. A força da fiel torcida é embaçada. Os jogadores estão correspondendo também. Feliz pra caramba, ainda animadíssimo por causa do jogo contra o América Mineiro. E vamos que vamos, fiel. Se inscreve, deixa o like, dá uma força pra gente. Hoje, super especial aqui, um programa cheio de informação para vocês. A gente vai tirar várias dúvidas. O cara aqui não foge de pergunta, super esclarecedor. E então, mais uma vez, se inscreve, deixa o like, ajuda o canal, ajuda a gente a continuar com o trabalho. Beleza? Wesley Mello aqui, nada mais, nada menos que o diretor financeiro do Corinthians. Cara, o Corinthians é um mundo, então imagina a bucha que você tá na mão. Obrigado pela presença, obrigado por ter vindo, pela disponibilidade, cara. Brigadão. Obrigado você, parabéns pelo programa, ter acompanhado, tá um sucesso. Programa do Andrés, vários programas, Savoia também foi Savoia, muito bom. Então, parabéns, obrigado pelo convite. Espero contribuir aqui. É isso aí. Brigadão mais uma vez pela presença. Wesley, a gente já estava conversando aqui antes, estava sabendo um pouco da sua história, até de torcida organizada, tudo. Então, vamos lá do começo, cara. Como que começou, como que foi a sua história corintiano, desde pequeno e como é que é? O meu pai sempre foi corintiano fanático, né? Então, tudo começou com o meu pai dentro de casa. E ia aos jogos, sempre. Não era só de ver na televisão, não, ouvir no rádio. De ir aos jogos mesmo, de arquibancada. E a primeira vez que ele me levou, aí eu tinha 6 anos. E quando eu vi aquela... Já era corintiano por conta dele, com 6 anos, mas quando eu vi aquela arquibancada... Inflamada ali. Inflamada. Eu me lembro como se fosse hoje. Primeira memória assim, que me veio, que chamou muita atenção, foram as bandeiras brancas da camisa 12. Mas não era meia dúzia, eram dezenas, era muita coisa. Eu lembro que aquilo me chamou muita atenção. E aí eu sentei perto da Coração Corintiano. Poxa vida. E aí um cara chamado Ribeiro, o Cotonete... Que legal. Ele me deu um papel higiênico, que era para jogar a hora que o Corinthians entrasse em campo. E aquilo foi incrível, né? E aí, durante o jogo, eu vi os Gaviões, tudo preto ali, pulando e tal. Ali foi paixão. Então, eu já era apaixonado pelo Corinthians por conta do meu pai. Ali eu me apaixonei pela torcida do Corinthians. Mais ainda. Aí eu lembro que eu falei, pai, agora eu quero ver todo o jogo. Aí, na semana seguinte, ele me levou. Então, foi primeiro um Corinthians e Juventus 2-2. E no final de semana seguinte, Corinthians e Botafogo de Ribeirão Preto 2-2. Aí não parei mais. E no clube também, né? Somos sócios do clube há... que legal. 35 para 36 anos. Então, cresceu no clube, então? Sim. Eu tinha 14 anos quando a gente foi pro clube. Eu, 14. O meu irmão do meio, 12. E o mais novo, 7. Então, desde essa época, dentro do clube... Meu pai mora na Rua São Jorge, minha mãe mora na Rua São Jorge... Então, o Corinthians tem uma importância na nossa vida... É a veia mesmo, corintiano. Não, absurdo, tudo, né? Absurdo. Então, tanto do clube quanto de torcida, sempre, desde muito criança, até legal. Hoje. E aí, sempre frequentando os jogos. E depois, você falou que começou também com torcida organizada também, participou uma época. Quando eu ia com meu pai, que eu era pequeno, eu estava encantado por torcida organizada. A festa, a bandeira, o batuque, tudo aquilo me deixava muito entusiasmado, né? Claro que a torcida do Corinthians toda é muito bonita, mas a torcida organizada, a festa que faz a torcida organizada é algo muito especial. E aí, quando eu tinha 16 anos, 1991, eu falei, pai, agora eu vou ser dos Gaviões. Que legal. Ele, bom, agora eu não consigo mais te segurar, agora você já tem 16, então vai. Daí eu fui para a quadra, era a gestão do Alex e do Duda. E aí, a emoção de vestir a camisa dos Gaviões mesmo, de usar a camisa da torcida organizada. Aí não parei mais. Que é uma responsabilidade danada. Talvez a molecada de hoje não sabe tão peso que tem a camisa dos Gaviões, cara. É pesado também. Pois é. Você vê, desde aquela época, já vão aí mais de 30 anos, tinha reunião de sócios novos, que eu acho que todas as torcidas têm, né? Mas fala mais dos Gaviões. E ainda tem. Então, a gente tem lá o Paracatá, que todo sábado reúne
a turma que quer entrar nos Gaviões para contar qual é a história, qual é o procedimento, como é que funciona, questão de violência também ele aborda, toda a questão. Então é muito legal. E é legal saber disso, porque é importante o pessoal saber que não é que caiu de gaiato lá, então, no Corinthians. Não é por acaso, não vem de ontem. É uma vida. Não, sempre... É uma vida, sempre, né, cara? Sempre. Então, no clube... É que eu nunca tinha participado de política dentro do clube. Assim como eu também nunca participei de política dentro dos Gaviões. Sempre fui na minha e tal. Mas acabei fazendo faculdade, trabalhando em multinacional há muitos anos. E tinha uns amigos corintianos que já viviam a política do clube, que eram conselheiros. E aí sempre que tinha revisão de balancete, orçamento e tal, aí lá, Wesley, revisa aí, o que você acha? A gente tem que... Dá para aceitar, não dá para aceitar, dá para criticar, não dá? Então eu sempre revisava, mas nunca tinha me envolvido muito não, na política. Aí há alguns anos, aí sim, aí o Edu Ferreira, que é da Chapa 22, o Petrilho, o Donato, são todos meus amigos. Aí realmente eles me convidaram, falaram, não, cara, vem para cá. Vem para cá, vem participar da vida política do clube, a gente precisa de gente como você e tal. E aí eu já estava num momento de vida, falei, não, agora eu quero. Tá. Agora vamos lá. Se for para ajudar o Coringão, vamos. Aí entrei um pouco mais na vida política do clube. Aí o Andrés me convidou para ser diretor financeiro, na segunda gestão dele. Eu acabei ficando pouco tempo, fiquei 4 meses só, porque foi uma época um pouco delicada também para mim, porque minha esposa estava grávida. Certo. E eu falei pro Andrés, minha esposa está grávida, como é que eu vou aceitar uma responsabilidade como essa? Não dá. Então eu tenho o meu trabalho, que era multinacional. Uma esposa grávida, como é que eu vou assumir o Corinthians? Difícil. Não dá. Mas acho que todos que estão ouvindo aqui conhecem o Andrés. Não, vem, eu preciso de você, me ajuda aí. Eu falei, bom, Andrés, tá bom, eu vou fechar o balanço, conselho auditoria, conselho fiscal, conselho deliberativo, mas depois, se não der, eu vou cair fora, tá? E a amizade é a mesma? Não, vem, a amizade é a mesma. Mas aí realmente não deu. É muito difícil para quem é pai poder conciliar. E pai de primeira viagem, só tem uma filha. E aí eu realmente pedi para sair, mas continuei ali apoiando os meus amigos da Chapa 22, a Preto no Branco. Aí quando o Duílio se candidatou, aí ele pediu para eu escrever como é que seria a plataforma da área financeira se caso ele ganhasse as eleições. Aí ele ganhou. Aí quando ele ganhou, ele falou, tá, agora vai lá, entrega aí isso aí, me ajuda a entregar isso daí. Foi assim que legal, cara. Que eu tô nessa turma. Pô, mas me conta uma coisa, quando o Andrés te pediu lá, você já era conselheiro, já foi conselheiro alguma vez do clube? Porque estava na Chapa 22, concorreu alguma vez? Não. Na verdade, a Chapa até entrou, não, entraram os 25, mas eu não. Eu só estava realmente apoiando, e estava apoiando os meus amigos. Porque todos ali são meus amigos. Então eu estava ali para apoiar os meus amigos. Eu não tinha essa pretensão de ser conselheiro, de ser diretor do clube. As coisas aconteceram de uma maneira natural. Eu só estava apoiando os meus amigos. Que estavam lá, que tinham disponibilidade, que tinham entusiasmo, ali estavam no dia a dia para aquilo e tal. E aí aconteceu de uma maneira natural. Aí o Andrés, eu nem era próximo do Andrés, conheci o Andrés ali do clube, nem era muito próximo. Aí alguém indicou meu nome para o Andrés, acho que foi o próprio Edu Ferreira que indicou. Aí o Andrés começou a colher algumas informações sobre mim. Não, mas quem é Wesley? Que formação que ele tem? O que ele faz? Será que ele toparia? Aí o Andrés me chamou um dia para conversar. Não foi no primeiro dia que eu topei. Talvez foi no 10º dia, depois de ter falado uns 4 não. Bastante. Ele insistiu. Mas aí você fica num sentimento... Sempre fui muito corintiano, fanático, assim como você. De arquibancada, Claro, de gostar e também do clube. Mas eu tinha uma preocupação muito grande. Aquilo é uma empresa. O Corinthians tem 1000 funcionários, uma receita milionária. Será que eu vou dar conta? Como é que faz? Eu tenho meu trabalho. Tá, como que é o dia a dia, cara? Porque o Corinthians é gigantesco e tem seu trabalho, sua família. Como que é o seu dia a dia? Bom, é o caso hoje, né? Eu sou um executivo de multinacional e minha filha está com 5 anos e tem o Corinthians também. Mas eu sou diretor estatutário, diretor sem remuneração. Certo. Assim como toda a diretoria, ela não tem nenhum tipo de remuneração. Mas cada diretoria tem o seu executivo próprio. E aí eu tenho a sorte de ter ou nós, corintianos, temos a sorte de ter o Roberto Gavioli lá no clube, que é um
um executivo também de multinacional, de Lloyds Bank. Ele tem 25, 27 anos de Lloyds Bank. Corintiano apaixonado. Está lá há 8 anos, sem nenhum viés político. Nenhum. Está lá realmente para fazer a parte técnica. É um cara incrível. Então, ele toca o dia a dia. Tá. É como se fosse o diretor financeiro do dia a dia. Entendi. Mas o cargo de diretor financeiro estatutário está sob minha responsabilidade. E a gente é muito alinhado. Então, dá para conciliar, porque você precisa ter uma equipe, você precisa confiar, você precisa saber o que está ali. Se der algum tipo de problema, a responsabilidade é minha. Mas aí, então, é a minha capacidade de colocar alguém ali, ou de deixar, como é o caso, né? Eu não coloquei o Gavioli, ele já estava lá, o Emerson Piovesan, que o convidou. Eu deixei o cara lá, porque é um cara incrível. Então, ele me passa muita tranquilidade, tem equipe financeira lá, o João, a turma toda, a Joana, que dá conta do dia a dia. A gente está sempre em contato, um pouco à distância, um pouco... Agora, tá tudo fácil, né? Por Teams, né? Sim. E de vez em quando também eu vou no clube, pelo menos uma vez por semana eu vou no clube para participar de reuniões e ver como é que Porque o seu horário comercial normal é com a sua empresa. É, a empresa. E aí, quando você vai cuidar do Corinthians, das coisas, dos assuntos, a maioria é tudo depois, então, do horário comercial. Então, fica apertado mesmo para estar... É apertado. A Tem empresa que ter que eu alguém trabalho... para ir tocando e falando, é isso. Aí você vai dando a direção, é isso? Exato. A empresa que eu trabalho fatura quase 3 vezes o que o Corinthians fatura hoje. Então, como é que faz para tomar conta disso? Ou você tem uma equipe muito alinhada, muito azeitada, e você tem um norte, você tem uns princípios, senão você não consegue dar conta. Só essa história de realmente dar uma passadinha lá no final do dia ou no final da semana para dar uma olhadinha, não dá, não. Você tem que realmente se estruturar para isso. E eu acho que a gente está bem estruturado. Agora a gente tem o apoio também da Falcone, que ajudou bastante. A gente tem a KPMG. Então, foram todas as decisões que, de certa forma, também eu contribuí ali para essa tomada de decisão. Então, dá para tocar. Importante falar dessas empresas. Isso foi implementado agora, né? Na gestão de vocês, na gestão do Ilho. Foi implementado agora. E está ajudando muito. Qual que é a diferença e por que você acha que isso não foi feito antes? Bom, acho que a maioria dos clubes do Brasil, eles eram administrados como uma entidade sem fins lucrativos. E eu acho que todo mundo começou a sofrer do mesmo problema. Os clubes cresceram demais, então você tem receitas muito grandes. O custo do futebol também está muito alto, está tudo muito inflacionado. E pegou um pouco os clubes de maneira despreparada. Então, quando chegou, mas a gente está grande demais, a gente perdeu um tempão de fazer uma profissionalização e tal. Mas o Corinthians, por exemplo, ele sempre teve grandes profissionais. O Gavioli está lá há 8 anos, o marketing sempre teve profissionais. Mas a gente sentiu que a gente precisava de uma profissionalização. Então, até mesmo antes de ganhar a eleição, quando a gente escreveu a nossa plataforma para a chapa do Duílio, a gente já sabia que a gente queria Falcone. A gente já tinha definido ali, se a gente ganhar as eleições, a gente contrata a Falcone. Tanto que eu fiz o primeiro contato com a Falcone, antes mesmo de ganhar, expliquei a situação, expliquei, isso aqui é o Corinthians, é esse mundo. A gente é só uma chapa que está concorrendo. Certo. Mas se a gente ganhar, a gente gostaria de estar perto de vocês. Foi bom porque a gente também ganhou um tempo. Então, eu passei muita informação para eles, informações públicas, né? Informações que estão no site do Corinthians, não teve nada que eu peguei dentro do clube e passei para eles que não fosse público. Então, já estava meio que preparado. Aí, quando a gente ganhou as eleições, a gente contratou a Falcone. E por que da Falcone, né? Porque se a gente tinha esses profissionais, por que a gente foi atrás da Falcone? Porque a gente criou uma meta ambiciosa. A gente queria mudar a mentalidade administrativa e financeira do nosso clube, que vinha do modelo associativo, e a gente falou, não, a gente precisa dar uma transformada. Todos nós que somos executivos e estamos diretamente ligados ao Corinthians, a gente fala, peraí, mas na empresa eu faço dessa maneira, por que o Corinthians não tem? Como é que faz para a gente trazer isso para cá? E não é simplesmente falar, vou fazer um orçamento com as melhores práticas. O Corinthians sempre teve orçamento. Sempre teve. A gente queria mudar a cultura. E, para isso, a gente precisava treinar toda a equipe que estava lá. Não eram só os diretores. Certo. Eram os gerentes, era a equipe. Todo mundo precisava entender qual era o caminho que a gente queria traçar. E com a ajuda de uma Falcone, que é uma das maiores empresas de gestão que tem no Brasil e com uma atuação no exterior também relevante, a gente achou que a gente ia ser mais feliz, ia ser melhor sucedido nesse processo. E a gente foi.
A gente começou a colher frutos já no primeiro ano de gestão e foi uma coisa incrível. Então, eu tinha traçado, eu, do Willio e o Adriano é o irmão do Duílio, a gente tinha traçado o que a gente queria para os próximos 3 anos. A gente já tinha uma linha mestra. Aí veio a Falcone e aí a gente construiu um planejamento estratégico, pesado, robusto mesmo, com toda a técnica. Pô, tá bom. Aí a gente desdobrou isso nos orçamentos. Aí a gente desdobrou isso em treinamentos para todas as equipes. Então, hoje, cada diretor, ele sabe exatamente, cada diretor do clube, o Kaique, que é do esporte terrestre, ele sabe o seu orçamento, quanto ele tem projetado de receita, de custo. A gente tem reuniões mensais hoje que tem que explicar as grandes variações. Se o Kaique gastou um pouquinho a mais, ele tem que explicar para o presidente, para os vice-presidentes, para toda a diretoria por que ele gastou um pouquinho a mais, por que ele teve alguma circunstância que fugiu do normal e o que ele vai fazer para recuperar, porque a gente tem um orçamento que precisa ser cumprido. Sim. E isso sempre com a ajuda da Falcone. Então, a Falcone nos ajudou a construir o orçamento, ajuda a acompanhar, ajuda com o plano de ação. Então, a gente realmente fez uma mudança muito importante. Eu costumo dizer que eu não consigo mais imaginar o Corinthians sem a Falcone ou sem esses procedimentos todos que a gente criou. Então, foi muito bacana. E quando agora você comentou de que se tal departamento estoura esse orçamento que foi passado, e ele tem que explicar. Mas se ele estoura, de onde que é tirado esse valor para cobrir esse prejuízo? É rateado do centro de custo de todos os outros departamentos ou há alguma reserva para que cobre esse valor? A gente não tem reserva, né? A gente está no limite. Na verdade, o dinheiro que entra mal dá para pagar a despesa corrente e ainda eu tenho um passivo aí mais antigo que a gente tem que pagar. O que acontece você tem uma área que precisou gastar um pouco mais, como agora, a própria situação que a gente tinha um planejamento para o próprio futebol e aí com a quantidade de treinadores que a gente teve, precisou gastar um pouquinho a mais, a gente precisa dar um jeito. A gente precisa tirar esse dinheiro de algum lugar. Então, a gente vai buscar todas as eficiências possíveis em outras áreas, no próprio futebol, para cobrir aquele buraco. E a gente vai buscar receita em outro lugar. A receita também do Corinthians, ela cresceu muito. Então, ela era uma receita de 400 milhões, passou para 500. O ano passado foi 780 milhões. Esse ano a gente está projetando alguma coisa entre 800 milhões e 1 bi. Então, você também tem uma nova geração de receita, de fluxo, super importante. Se a gente consegue manter o nosso custo ali baixo, esse incremento de receita acaba dando uma cobrida. Mas o objetivo não é exatamente esse, cobrir o custo com a receita. É tentar buscar as eficiências que a gente tem. E aí é onde entra também muito o papel da Falcone. Né? A Falcone, ela, de uma maneira transversal, ela conhece hoje o clube como ninguém. Ninguém pode falar que conhece mais o clube do que a Falcone. Então, ela sabe onde é que dá para apertar, onde é que dá para a gente segurar um pouquinho. E nós também sabemos, lógico, pela linha mestra, pela experiência, mas a Falcone traz ali um respaldo importante por ter feito um trabalho de mapeamento muito sério. O que eu acabo até discutindo com o pessoal, e uma discussão sadia, assim, não de briga, que, pô, corintiano, a gente adora de falar de Corinthians e dar um monte de pitaco, né? E o que eu acabo falando muito, quando o pessoal fala, poxa vida, mas aumentou a receita para quase 1 bilhão e a dívida diminuiu só um pouco? Sim, cara pálida. Ninguém ganhava há 10 anos atrás 1 milhão e 200. Hoje ganha, porque a inflação, o futebol está inflacionado e está caro. Não tem segredo. É fácil de entender isso. Aumentou a arrecadação, a folha salarial também não acredito que hoje é o mesmo valor de que era há 10 anos atrás. Acho que é mais alta, talvez, porque os jogadores hoje ganham mais. A inflação aumentou, tem os juros, que eu já escutei você falar e daqui a pouco pode explicar. E então, para ver o quanto que o Corinthians está se profissionalizando e tentando. Cara, eu encontrei o Duílio 3, 4 vezes na minha vida. Não faço nada para ele não me paga. Eu não estou aqui para fazer propaganda dessa ou daquela chapa, nada. Mas a gente precisa entender um pouco melhor o Corinthians como está hoje, o trabalho que vem sendo feito. Porque parece que está tudo horrível e não está. Né? Como você diz, está profissionalizando, tentando. O time está aí, contratado, é um bom time. Né? Não deu certo por alguma razão ou outra, técnico que vem, que precisou ir embora, no caso do Cuca, tudo. Mas estamos tentando. E é importante que continue.
Né? Não digo que as mesmas pessoas, mas o trabalho. Perfeito. Essa é a nossa ambição, essa é a nossa expectativa. Se a gente tivesse ganhado do Flamengo a Copa do Brasil, a gente estava com uma pressão bem menor. É que quando você não ganha no futebol, é impressionante. Todos os presidentes que passaram ali sempre falaram a mesma coisa e agora eu, um pouco mais de perto, sinto a mesma coisa. Se o time vai bem, parece que você está no céu. Se o time vai mal, você está no inferno. De fato, a gente vive a parte financeira uma situação bem delicada. Isso a gente não esconde, isso é público. Eu costumo dizer, os balancetes também estão publicados. A gente tem uma dívida que é muito alta, que todos os blogs falam, todos os setoristas mencionam. E é verdade, a gente tem 900 milhões de dívida. É muito alto. Para um clube que faturou 780 milhões, vai faturar. É uma dívida realmente muito alta. É difícil de pagar. O nosso dia a dia é difícil. Mas, pô, tá bom, a gente já sabia que era difícil. E só tacar pedra é muito fácil. O que a gente se propôs a fazer, vamos ajudar a resolver. Vamos atacar na origem. Só ficar do lado de fora criticando não é o meu perfil, não é o perfil do Duílio. O Duílio, quando foi eleito, e já na campanha dele, ele já falava isso. O meu título vai ser pagar contas, vai ser colocar a situação financeira do Corinthians em ordem. De uma maneira metafórica, o que ele quis dizer? Não dá para a gente sair investindo no futebol à torta direita, ganhar um campeonato. Quando você investe muito, você tem mais chance de ganhar. Não significa que você vai ganhar, mas tem mais chance de ganhar. E ele falou, pô, não é exatamente esse o caminho. A gente precisa dar uma administrada. Então, no primeiro ano de gestão, a primeira contratação foi em julho, que foi o Juliano. 7 meses depois. 7 meses depois. Então, a gente entrou, a gente fez a avaliação financeira, a gente fez a avaliação do elenco, a parte do futebol, e o Duílio determinou. Vamos fazer um enxugamento. Aí chegou uma hora, falou, cara, agora a gente precisa ser competitivo. A gente já enxugou o que tinha que enxugar. Precisamos de algumas peças pontuais. Contratamos 4 peças pontuais, onde a gente mais precisava. Pô, demos uma equilibrada. Demos uma boa de uma respirada. No segundo ano, bom, a gente precisa... Vamos manter o mesmo orçamento, vamos manter a disciplina orçamentária, mas a gente precisa colocar o Corinthians lá em cima. Não é no meio da tabela para baixo. E é possível. É possível. Fazendo um trabalho responsável, é possível. Às vezes eu ouço, né? Pô, mas o Corinthians é tão endividado e tem uma folha tão alta, deveria fazer igual o Flamengo e colocar um super baratinho. Não arrecada. Não arrecada. É difícil esse equilíbrio, né? Quanto você vai investir que não seja maior do que a perna, mas também se você coloca muito menos, e aí? Um time que vai brigar para não cair, isso não é o Corinthians. Porque a sua marca desvaloriza também. Não é só premiação ou TV, essas coisas. A sua marca acaba desvalorizando. A gente não teria crescido a receita 500 milhões de um ano para 780 milhões de um ano se a gente tivesse um time medíocre. Então, o time também atrativo, ele gera mais receita, ele impulsiona, ele realmente impulsiona. E a gente está batalhando em cima disso. A gente teve superávit no primeiro e no segundo ano, vamos ter no terceiro ano também. E tem um outro indicador que, para quem trabalha em multinacional, é o EBITDA. Mas, para simplificar, é a geração de caixa, é o lucro operacional. Quanto que a gente está, a nossa receita e quanto que a gente está gastando. E a gente está gastando menos do que a gente arrecada, ano a ano. Só que a gente precisa ir nessa batida por mais tempo. Então, o que você falou é verdade. Não adianta ser em 3 anos. Ele precisa ser algo perpétuo. Por isso também da Falcone, por isso dessa nossa insistência em tentar implementar uma nova cultura, uma cultura que seja do Corinthians. Quem ganhar as eleições, seja a situação, seja a oposição, seja o Nenê, seja qualquer pessoa, mas que dê continuidade nesses princípios. Se quer trabalhar com a Falcone ou não, é outra história. Claro. Mas talvez, olha, pega uma outra então, porque a ajuda é realmente fundamental. A gente, inclusive, está trabalhando com a Falcone para o planejamento estratégico dos próximos 3 anos. Então, essa semana a gente já eu dediquei 2 horas em reunião com a Falcone só para falar sobre isso. Então, tem uma equipe, semana passada, na verdade. Então, a gente está trabalhando nisso. Quando acabar as eleições, foi definido quem é o presidente, a gente vai mostrar esse material para ele. Se ele quiser reescrever, ótimo. Se ele quiser jogar fora e escrever um novo, faz parte. Mas a gente vai fazer uma integração com
com o novo presidente, com o novo diretor financeiro, e falar, olha, tem um caminho aqui a seguir. Recomendamos que seja isso, mas faça do seu jeito. E eu realmente espero que a gente seja muito criticado pelo próximo presidente, pelo próximo diretor financeiro, porque eles fizeram o melhor. Mas acho que pior não. Acho que a gente já está num nível de maturidade que não volta mais. É daqui. Eu acho trabalho bom que esses dias mandaram. Foi um conselheiro até me mandou as contratações do Andrés e do Duílio, né? O Andrés parece que na última gestão dele foram quase 40 jogadores, alguma coisa assim, não lembro. E o Duílio acho que foram 20 jogadores, né? Na gestão. Eu falei, cara, tá, desses 20 eu não teria contratado 5. O foda é que dos outros 40 eu só teria contratado 2. É difícil. Então, aí que complica. Né? Então, não é que ficar puxando sardinha nem nada, mas, cara, é a minha opinião. As pessoas podem ter diferente, também não tem problema nenhum. Né? E me fala uma coisa. Eu vi uma entrevista sua que pagou em torno de 250 milhões de dívidas até o último balanço, né? Qual a previsão o total de dívidas paga durante esses 3 anos? Lembrando que 1 ano e meio foi de pandemia. Nesses 3 anos. Deixa eu tentar explicar de uma outra maneira e você me diz se faz sentido, né? Para a gente acompanhar essa evolução da dívida. Tá. Então, quando a gente iniciou a gestão, a dívida era de 950 milhões. Então, em dezembro de 2021, era de 950 milhões. Aí ela caiu para 912, e ela caiu agora para 910. Foi o balanço fechado do ano de 31 de dezembro. Mas a inflação que a gente teve nesse período, foi o que você mencionou um pouco, foi alta, passou de 20%. Os juros, o custo do dinheiro também, ele ficou muito alto. Então, há 3 anos, a taxa Selic, que é a referência dos juros, ela estava em 3%, até um pouquinho menos, 2,75%. Hoje a taxa referencial está 13,75%. Olha que salto que ela deu. E isso impactou o nosso passivo. Só que mesmo assim, a gente continuou mantendo o endividamento no mesmo nível. Então era de 950, 912, 910, está muito parecido. Parece que não caiu muito. Mas, gente, a gente teve que fazer um baita de um esforço para essa dívida não crescer e passar mais de R$1 bilhão. Se eu pego essa dívida de 950 milhões e faço só pela inflação ou faço pelo custo do dinheiro, ela passa de R$1 bilhão. Então, se ela está hoje em 912 milhões, é porque teve um esforço e ela realmente caiu. Às vezes é difícil para explicar quem é novo, mas quem é um pouquinho mais velho, que sabe o que é um período inflacionário, que a gente acabou vivendo agora, né? Mas quem tem mais de 48, 50 anos vai entender bem. Pegou bem uma época de inflação que os mais novos pegaram nesses últimos 3 anos de inflação alta. Então, foi feito um trabalho muito relevante. E a gente espera que para esse ano de 2023, a dívida caia. Então, ela vai estar em 900 Durante o ano, ela pode subir. Faz parte um pouco desse processo. Claro. O primeiro semestre ele é cruel para a gente. Porque eu tenho um custo normalizado e eu tenho menos receita. A receita começa a crescer à medida que começa o Campeonato Brasileiro, Libertadores. Tem as premiações ainda, a Copa do Brasil. Tem as premiações, os contratos de patrocínios também vão aumentando. Então, tem uma curva que é ascendente. Então, ela deve, ao longo do ano, subir um pouco, mas ela deve fechar o ano de 2023 abaixo dos 912, que foi o que a gente fechou ano passado. Mesmo com uma inflação aí que a gente talvez fique em 5%, 6%, alguma coisa assim, ou um custo do dinheiro que vai passar de 16%, 17%, a gente espera realmente baixar essa dívida. Não te expliquei exatamente como... mas... O quanto que a gente pagou, mas eu quis tentar dar essa trajetória que eu acho que fica um pouco mais didático. Faz sentido, não? Claro, total, tranquilo. E o Andrés, ele veio aqui, e quando nós falamos sobre o estádio, ele falou que foi pago até hoje, está na conta da Caixa. Ele falou aqui nessa cadeira 300 milhões. E eu vi uma entrevista sua falando que foi 160. A gente... Antes de a gente entrar em litígio com a Caixa, a gente ia pagar... Não era nem os 160, nem os 300. Então, aliás, eu não vi essa entrevista do Andrés, então não sei até que ponto que ele estava falando. Tá. Mas eu chequei esse número hoje. Eu tinha 160 milhões na cabeça, aí o Roberto Gaviali falou, cara, 184 milhões. Quando ele falou 184, então eu vou mais do número dele. Acho que quando eu dei essa entrevista puxei um número assim de memória. Não, tranquilo. Então a gente pagou 184 milhões antes. Aí este ano, a gente entrou em litígio. Aí a gente fez um acordo com a Caixa, que começou lá atrás também e foi concluído em setembro do ano passado. Aí a gente combinou com a Caixa, tem uma dívida atualizada, cerca de 700 milhões. 2023, 2024, a gente vai pagar juros
2025 a gente começa a fazer a amortização. E aí, então, esse ano, 2023, a gente pagou 25 milhões em março e a gente pagou outros 25 milhões em junho, há algumas semanas. E tem mais outros em torno de 25 milhões em setembro para pagar e em torno de 25 milhões em dezembro. Então, se o Andrés pensou em 2023 mais os 184, o número dele está mais próximo do que o meu. O tal dos 300 milhões que ele falou, não vi o contexto que ele falou. Mas se somar o que a gente já pagou e que vai pagar este ano, pode dar os 300 milhões mesmo. Mas ainda com o que vai pagar. Com o que vai pagar. Não, o que a gente pagou agora foram 50 milhões esse ano e 184 ele é foda. Um milhões. abraço para ele, obrigado por ter vindo aqui, mas ele falou, pô, já pagamos 300 milhões, tá na conta da Caixa, tá lá. E aí, cada hora, isso assusta, porque cada hora é um problema. Cada hora foi, né? Acho que agora tá mais resolvido, né? Caixa, Odebrecht, tudo. E até... Então, a dívida hoje do estádio, o total, quanto que precisa ser pago? Não considerando o name rights nem nada. Quanto que precisa ser pago? 700 milhões. 700 milhões. Em torno de 700 milhões. É o que a gente deve para a Caixa hoje. Aí são duas contabilidades separadas, né? Uma do clube, que está em 912 milhões, e outra do fundo, que aí tem 700 milhões no passivo. Mas tem o contrato de name rights para bater isso. Tá. Beleza. É isso. E aí, esses name rights são 15 milhões ano, com alguma correção que tem e tal, tranquilo. Hoje ele vale uns 400 milhões. E vocês têm alguma previsão de quando termina de pagar? Então, o financiamento que a gente fez, essa nova negociação, vai até 2041. Tá. Mas talvez a gente consiga pagar antes, sim. A gente tem a chance de pagar antes. Tá. É aquilo que você mencionou e mencionou bem. Você tem uma inflação do futebol, mas não é só o custo que aumenta, as receitas também aumentam. Se a gente continuar nessa disciplina de ter cada vez mais lucro operacional, a gente vai conseguir baixar essa dívida. E tem algo que a gente vem trabalhando há 2 anos, e a gente estava trabalhando quietinho, mas aí o presidente do Ilho abriu essa informação há pouco tempo, mas para a Arena a gente está sim procurando uma solução diferente. Não é SAF, ele falou isso quando perguntaram para ele sobre SAF. E é verdade, é engraçado, né? Há cerca de até um ano e meio atrás, muitos batiam lá na porta do clube, seu pai vai saber dessa história, que era para falar, o Corinthians tem que fazer uma recuperação judicial. A solução do Corinthians é a recuperação judicial. Eu ouvi bastante isso. Falei, que recuperação judicial? Você está maluco? Jamais que a gente vai fazer isso. Jamais. O Corinthians vai sair com as suas próprias pernas. Isso ninguém mais fala. Agora falam, não, SAF. Batem todo dia lá na porta realmente para SAF. Só que o do Willian não quer. A gente entende que a torcida do Corinthians não quer, os conselheiros não querem a SAF. Mas a gente tem ali um fundo montado, preparadinho. Olha como foi importante ter concluído essa negociação, que o Odebrecht saiu da jogada. A gente ficou 100% dando de um CNPJ, que é o fundo que gerencia a Arena, que tem suas receitas, seus custos. A gente pode trazer um investidor ali, até 49%. Então é isso que a gente está buscando. Para esse CNPJ da Arena. Esse CNPJ da Arena. Perfeito. Que tem um fluxo de caixa que é muito positivo, que só vem crescendo. As receitas da Arena com bilheteria, camarotes, alimentos e bebidas, eventos, ela só vem crescendo. Então, a gente consegue demonstrar isso para o investidor, como vem crescendo e como a gente está gerenciando a parte de custo, ou como é o nosso modelo de gestão para ele. E aquilo tem uma atratividade. Então, a gente vem falando há tempos com grandes financeiras, grandes investidores, muitos, e agora a gente vai partir, é o que a gente chama de sounding de mercado, agora a gente vai partir para o roadshow. Pô, é isso aqui que a gente está pensando. O que vocês acham? Tem alguém? Claro que tendo algo concreto, está formalizado. Bom, vamos lá, agora a gente volta para os poderes do clube. Conselho Fiscal, Conselho de Orientação, Conselho Deliberativo. Temos aqui esse plano, temos todas as aprovações, podemos seguir em frente, mas a gente tem umas 5, 6 alternativas de possibilidades de fazer essa transação, desse investimento. Não que tenha potenciais, mas alternativas de processos, de procedimentos para fazer esse negócio vingar que a gente está explorando. E a gente espera que a gente consiga ainda este ano emplacar. Se a gente não emplacar esse ano, tudo bem. Fica para o ano que vem. É um projeto do Corinthians, não é um projeto da gestão. Pessoal, exato. Isso é então, importante. a gente deve ter uma continuidade nesse assunto. Para a projeção desse ano, ainda é necessário a venda de algum jogador para poder fechar no valor que vocês estão pensando de superávit e tudo?
Como que tá encaminhado? No primeiro ano, a gente conseguiu fechar as contas do ano, né? Sem contar o endividamento que a gente tem, sem venda de jogador. Tá. No segundo do ano, a gente já precisou e esse ano também a gente precisa. Então, tem cerca de 130 milhões está previsto no nosso orçamento para a venda de jogadores. É importante e é necessário, sim. Faz parte da indústria do futebol, faz parte da 130, necessidade. mas já foi o Pedrinho e o Mantuan. Não vai vender o Roger Guedes, pelo amor de Deus, que eu já comecei a ver matéria hoje falando que ele vai para a Arábia. Não vai me vender o Roger Guedes esse ano. Não, deixa ele ganhar um título primeiro, né? Porra. Tava falando para minha esposa, até depois do jogo de sábado, eu falei, cara, ele tem tudo para sair como um ídolo grande do Corinthians. Não do tamanho do Cássio, que ele é absurdo. Acho que para passar ele, difícil. Mas o Roger Guedes tem tudo, cara, para sair como um ídolo do Corinthians. Eu concordo. Ele é um cara tão querido. E tá jogando pra caramba, meu. A torcida gosta, ele se dá o jogo inteiro, corre muito. No jogo do final de semana, então tem uma colega, a Carol, que trabalha comigo. Meu filho tá louco pra ir no estádio. Você arrumou o ingresso? Eu arrumei o ingresso pra ele. Aí ele fez um cartaz pro Roger Guedes e levou lá no estádio. Roger Guedes, me dá a camisa e tal. Não ganhou, porque acho que devia ter umas 40 crianças ali pedindo. Aí, por coincidência, hoje, estava no escritório, uma outra colega me trouxe e falou, Wesley, meu filho tem 8 anos. Ele sabe que você está lá no Corinthians. Ele fez uma cartinha pro Roger Guedes. Você pode entregar? Eu, claro que eu posso. Pode ficar tranquilo. Ele me deu uma cartinha com a letrinha dele. Eu não li a carta, né? Mas o envelope, toda com coisas do Corinthians, toda bem feita. Então, o Roger Guedes encantou. A identificação dele com o torcedor tá incrível. Você vê com criança, com adulto, com os mais velhos, a identificação dele. E não é só pela fase boa do futebol, mas acho que é a entrega que ele faz. O torcedor corintiano também enxerga isso, né? Claro que gols é importante, mas a entrega dele, ele é muito raçudo, né? Muito. Assim como o Yuri também. Bom, eu gosto. Yuri também, eu gosto muito. E aproveitando, se você puder explicar do Yuri, porque eu tento. Não sei, os caras ficam falando, foi 5 por 1 jogador. Não foi, cara. Não é um negócio só, é difícil. Então, o que aconteceu? O Yuri estava com a gente. Era uma posição que a gente precisava. Centroavante, atacante. Na verdade, não é só o Corinthians. O Flamengo tem o Pedro. São poucos realmente os centroavantes que estão aí fazendo destaque no futebol brasileiro. Era uma posição que a gente realmente precisava. Aí a gente tinha na zaga, que foi envolvido ali, a gente já tem o Caetano, a gente tem o Murilo, a gente tem o próprio Gil, a gente tem o Balbuena. Bruno Mendes. O Bruno Mendes. A gente sempre teve opções ali. No meio-campo, a gente tem outras opções ali. Então, essa transação que a gente fez foi para... Se o Corinthians tivesse que comprar efetivamente o Yuri Alberto, ia ser difícil, a gente não ia conseguir pagar. 50% dele? Quanto que eles estavam pedindo para pagar ainda? Acho que nem chegou nesse ponto, não chegou uma proposta, porque era realmente algo... A gente não ia conseguir pagar. 20 milhões não ia dar 20 milhões, 25 milhões de euros. Ia tirar dinheiro da onde? Não tem como. Dá, mas não dava. A gente falou, não dá. E aí tinha essa oportunidade. O time lá estava precisando de zagueiro, estava precisando de volante, estava precisando de meio-campista. E aí o Duílio conseguiu, o Alessandro conseguiram fazer essa engenharia, que foi ótimo. Porque a gente acabou não precisando desembolsar. Claro, na contabilidade, entre os seus valores, tudo ali, mas a gente trouxe alguém para uma posição que a gente realmente precisava. A gente disponibilizou jogadores que são bons, alguns a gente manteve uma certa participação ainda para uma venda futura, mas posições que a gente tinha outras opções. E o Yuri Alberto, hoje ele é o jogador mais bem avaliado em valor do Campeonato Brasileiro. Certo. E um dos mais bem avaliados financeiramente da América Latina. As pessoas às vezes esquecem, mas ele tem 21, 22 anos. É jovem, numa posição super carente. Exatamente isso. Sábado, fez 2 gols. Então, é que como criou-se uma expectativa muito grande e ele ficou um tempo sem marcar, então a torcida pega no pé. E a torcida do Corinthians pega no pé mesmo, ela é exigente mesmo. Mas acho que a gente tem que ter um pouquinho de calma. Um grande jogador, tem uma técnica apurada, é forte, tem um biotipo, tem uma saúde incrível. É porque quando virou o ano, tava todo mundo pedindo. Continua, a imprensa, a torcida. Aí ficou numa sequinha de gols ali, mas mesmo assim
se dedicando muito, correndo o jogo inteiro, você vê que tenta. E aí é incrível a falta de confiança que faz. Às vezes uma bola, ele tropeçava na bola, é a falta de confiança e a emoção à flor da pele que acabou o jogo contra o Santos, que ele fez o gol, ele foi de um lado até o outro, de joelhos, agora acabou o jogo contra o América, o cara se caiu no choro, de tanta pressão, talvez que ele mesmo também coloque em cima dele, porque acho que diferente do nosso amigo Luan, um abraço, ele sabe da responsabilidade que ele tem, o quanto ele custou, o valor do salário dele. Ele sabe da responsabilidade que ele tem. O cara tá se coçando pra caramba, tá tentando, não tá acomodado. E ele não fez gol, mas talvez ele seja... O Fagner deve ser o líder de assistências e ele vem em segundo lugar. Então ele tá se esforçando, ele tá contribuindo pro clube. É que a gente é muito exigente. Como o resultado não estava vindo, aí normalmente você pega para Cristo aqueles jogadores que você sabe que tem um potencial para resolver. Mas agora a gente já está com 3 vitórias, a gente vai se classificar para a Sul-Americana, a gente vai atropelar o São Paulo na Copa do Brasil, se Deus quiser. Vamos para mais uma final. Então eu acho que essa maré ruim vai passar. Como que é quando precisa de contratar um jogador? O Duílio te liga, mas aí, tô com o cara aqui, custa tanto. E aí? Cara, o Duílio é um gestor, né, cara? O Duílio, o Alessandro, eles são gestores. Eles conhecem... Aliás, a gente faz reuniões periódicas com o Alessandro e com o Duílio para falar quanto está a folha de futebol, quanto que está cada jogador, qual a produtividade que ele tem financeira, não é scout, é financeira. Então, poxa, ele custou isso, qual a minutagem que ele tem. A gente tem várias análises financeiras que a gente foi criando junto com a Falcone, muito bacana, e a gente conversa muito com eles. Então, e a gente tem um orçamento que eles também conhecem como ninguém. Então, se eles precisarem tomar uma decisão, eles não precisam me consultar. Gentilmente, eles consultam. Então, estão pensando em trazer alguém. Então, eles ligam para mim, eu ligo para o Roberto Gavioli. A gente vai trazer alguém, tá? Estão pensando em fazer uma proposta, assim, assado. Beleza? Beleza, vamos em frente. Normalmente a gente dá o respaldo, óbvio, mas nem precisaria. Pelo modelo de gestão que a gente tem, que a gente implementou, ele sabe exatamente o que pode tomar. O Duílio... Ele está por dentro e super responsável da situação. Extremamente. É que o Raul Correia veio aqui, estava até te contando, né? E aí, ele estava no Japão, aí o Mário Gobi fala para ele, contratei o Pato. Tipo, por quanto? 45, mas não dá para pagar. Né? E, então... Eu assisti essa entrevista aí e o Raul já tinha me contado essa história também. Então, cara... Poxa, e... Bom, apesar que eu também teria apostado no... Não tô falando que a aposta foi errada, né? A situação que eu tô falando é outra, que tinha que ter avisado o diretor financeiro, mas teria apostado. Não, a última grande aquisição que a gente fez, que a gente desembolsou, foi o do Fausto Vera. E isso a gente acompanhou. Então, isso o VP indicou... confesso que eu não conhecia Fausto Vera. Eu também não. Mas o VP indicou e ele ficou açucrinando a vida do Duílio 2 semanas. E nessa o Duílio me envolveu, sim, para... Poxa, o que a gente faz? Pô, o cara tá azucrinando a minha vida. Todo dia. Eu falei, pô, Duílio, mas é um investimento... Eram mais de 30 milhões de reais. Por quantos por um passe? 70%. 70%. Pô, como é que a gente vai fazer? O cara tá no Argentino Júnior, mas ninguém conhece ele. Aí meio que a gota d'água foi quando o VP falou assim, vamos contratar ele? Que na hora que vender, vai vender por 2, 3 vezes mais. Aí eu falei, bom, Duílio, nesse ponto, vamos embora, vamos fazer o investimento. E deu certo, né? Ele chegou, nem se apresentou, eu me lembro bem, ele não se apresentou, ele já foi para campo como titular. E ele jogou, teve uma sequência de vários jogos. De uns 3, 4 jogos como titular, depois que ele foi apresentado. E ele é hoje ninguém tem dúvida que foi uma grande contratação. Mas apertou e aquela eu acompanhei realmente de muito perto. Quando a gente fala do endividamento, por exemplo, se a gente não tivesse contratado o Fausto Vera, o endividamento ia ser abaixo de 800 milhões. Mas esse é um investimento bom de fazer, ou um endividamento bom, porque é um investimento. Esse realmente está dando resultado dentro de campo. Retorno. E quando a gente vender, se vendê-lo, até teve uma grande especulação semana passada, se ia vender e tal, e foi só especulação, mas se um dia a gente vender, vai vender por um valor muito mais alto. Ele vale isso. Hoje todo mundo sabe. Quando ele estava no Argentino Júnior, só o VP conhecia ele. Hoje o mundo conhece ele. E como que é esse trabalho agora? Porque no final do ano, acho que são 9 jogadores que acabam um contrato.
alguns deles fundamentais, que são titulares, né? Como o Gil, né? O Renato Augusto, o Paulinho que está machucado, mas eu acho que o clube é até obrigado a renovar com ele até o final da recuperação. E Juliano, tudo, e vários outros. Como que está esse planejamento? Porque não sabe, a eleição está vindo, não acredito que vocês vão sair por aí fazendo o que quiserem, porque sabe que vai onerar a próxima gestão e pela responsabilidade que a gente vê que tem tido. Como que está isso? Como fazer agora? Eu não me envolvo muito nisso, viu? Isso é a área do futebol mesmo, é o Duílio e o Alessandro que definem isso, mas são as pessoas ideais. E não adianta nada a gente deixar todos esses caras vencerem o contrato e não contratar ninguém. Como é que a gente joga o Campeonato Paulista no ano que vem? Já tem campeonato em fevereiro, janeiro, final de janeiro, começo de fevereiro. Então o Duílio vai deixar sim um time montado para isso. Com certeza a gente vai ter um time competitivo para o Campeonato Paulista. Mas o planejamento em si eu acabo não me envolvendo. Não, isso é um assunto realmente exclusivo do futebol. Tá, com você é valor. Ali. Comigo é a parte técnica do débito e crédito. Quem que negocia? Duílio. Tudo eles. Duílio Valor, tudo eles e depois é passado. Sim, o que tem disponível, o que não tem, como você falou, eles estão por dentro, então eles sabem até onde dá. O que a gente pode contribuir, eu, Roberto Gavioli, de repente mas vai ser uma venda parcelada, mas talvez a gente tenha que antecipar esse dinheiro, então a gente vai pagar um juros financeiro para isso vai entrar tanto no nosso caixa. Não tudo isso, entra isso mais um pouquinho de juros. Então a gente contribui com análises financeiras, mas a tomada de decisão e a negociação em si é sempre os especialistas. Sempre deles, né? Claro que vocês pediram ajuda, a gente está aqui de apoio no que a gente pode ajudar, que é na área financeira. E você continua ainda frequentando os jogos? Como que é agora? Claro. Porque loucura com tudo, trabalho, família, que a gente acabou de falar, ainda continua frequentando? Cara, eu outro dia estava fazendo uma conta com um amigo meu, que é dos Gaviões, inclusive. E eu encontrei ele, até foi num momento ruim que eu encontrei ele, mas, enfim... Num momento um pouquinho de descontração, a gente falou, cara, você tem noção de quantas vezes a gente já foi pro estádio? Aí eu comecei a puxar para ele, vamos lá, quantos anos a gente tem? Quantos anos a gente vai no estádio? Qual a média de jogos que a gente vai? Cara, eu por baixo fui no estádio umas 1.700 vezes e ele passou de 2.000. É impressionante. Até hoje eu não sei como é que eu consegui fazer faculdade, pós-graduação, com tudo multinacional. Isso. Eu não sei, cara. Eu sei que deu. Eu sei que deu. Então hoje eu já não consigo viajar tanto. Complicou mais quando minha filha nasceu. Porque aí, cara... Tem que dar atenção. Quando a Estelinha nasceu, aí a minha cabeça muda. Né? Aí só entende quem é. Não sei se você tem filhos. Tem uma filha. Você tem? Então você sabe o que eu tô falando. Que legal. Enquanto você não é pai, você não entende. Muda um pouco. Né? Aí quando minha filha nasceu, aí para viajar tá mais difícil. Mas jogos aqui em São Paulo... Aí tem isso, quando eu fui para BH agora contra o América, o pessoal... Pô, você vai mesmo? Eu sou teimoso. Quanto mais pior fica, mais vontade dá para ir. Parece que a gente é assim, os corintianos, no geral, é assim, isso. Cara. Não, que tá ruim, né? Que a gente tava falando com o Raul, quando caiu para a segunda divisão, não morava aqui no Brasil, né? Tava fora. E eu me senti culpado, cara, por não estar no jogo. Né? A gente tem esse sentimento, putz, se eu fosse lá ia ser diferente. A gente tem esse sentimento, isso. Né? Não, agora também um cara da Pavilhão 9 fez contato comigo. Pô, talvez a gente já vá para o Equador eliminado antes do jogo. Mas se for eliminado, a gente vai do mesmo jeito. A gente não vai deixar de ir para o Equador se por acaso o time tiver eliminado. Não estava, né? Acabou sendo eliminado lá. A gente vai do mesmo jeito, a gente comprou passagem. E aí foi uma confusão, porque o jogo mudou de data. Aí tiveram que comprar 2 passagens, né? Estava marcado para um dia e antecipou para um outro dia. Mas a gente é assim, né? A gente maluco. Né? E o que o Raul falou é verdade. Pô, eu cansei de ir para o Rio de Janeiro, Curitiba, esses que são mais próximos, assim, Belo Horizonte. Aí pegava o busão 51, voltava para casa, chegava em casa às 5 horas da manhã, dormia 1 hora, 2 horas, tomava um banho e ia trabalhar. Era assim, né? Tem uma correria. É a correria. E deixa eu te perguntar uma coisa, não sei se dá para falar sobre isso. Tem muita gente que acaba falando do futebol feminino, tal, que gera custo, tudo.
A gente sabe que é obrigatório, mas eu vejo, minha opinião, que é um bem que tem feito, né? Para o clube, para dar mais espaço para elas também. Pô, a gente tem jogo no Parque São Jorge com às vezes 2.000 pessoas. Vai jogar uma final na arena, lota, né? É uma estrutura que tá sendo legal. Dá para falar do custo que tem anual desse departamento? Olha, o futebol feminino ele já caiu no gosto do corintiano e não é de agora, já faz tempo. Sim, verdade. E o Corinthians vem fazendo um excelente trabalho. A Cris é espetacular, Sim. A Cris é uma guerreira e além de ser uma guerreira, ela é muito competente. E a gente tem um técnico extremamente competente, jogadoras de alto nível. O Corinthians é o que mais investe no futebol feminino. O Corinthians feminino, este ano, ele deve ser autossustentável. Hoje, ele dá uma diferença de 4 milhões negativo. Então, a gente acabou de ver o orçamento. Estava vindo para cá, a gente estava tendo uma reunião com o Conselho Fiscal. Então, no ano, o que ele arrecada e o que ele gasta dá uma diferença negativa de 4 milhões de reais. Mas foi o orçamento que a gente preparou para 2023, a gente preparou no final do ano passado. Tá para sair um novo patrocínio, vai cobrir esse gap e ele vai ser totalmente autossustentável. Esse é o nosso desafio, né? Que os departamentos do clube eles se tornem autossustentáveis. E o futebol feminino, além de ser extremamente querido pela torcida do Corinthians, financeiramente está fazendo sentido também. A gente está tendo grandes Os patrocinadores são diferentes, masculino e feminino, então. Tem alguns que são iguais e alguns que são diferentes. Vai depender ali é uma negociação de cada um. Tudo a parte. Mas esse novo que está chegando aí, inclusive é um que existe, mas eu não posso comentar ainda. Não, tranquilo. Mas obrigado por ter já contado. Mas ele vai terminar ali no empatado. Terminar empatado tá ótimo. Tá bom. Tá ótimo. Poxa, com certeza os outros clubes estão terminando com déficit. Ou não estão terminando com déficit, ou tem um clube, um elenco muito barato, que aí eu não sei se é tão competitivo. Tá. Então a gente tem um time extremamente competitivo, que dá orgulho para a torcida do Corinthians e se paga. Então é orgulho dobrado, né? Quanto ao fiel torcedor, teve a mudança, mas parece que agora deu uma pausa, está tendo aos poucos, né? Que a base era muito grande e tudo. Não quero aqui falar se foi um erro ou não, porque acho que a gente tem que conversar com quem estava tocando. Mas hoje tem uma projeção de quanto que entra de mensalidade, anuidade. Tem alguma coisa assim, algum valor que possa ser falado? Tá, mas eu queria entrar, porque a gente precisa ser transparente, né? Tá. Você me pergunta sobre isso, as pessoas vão ver, pô, tô com dificuldade para comprar e tal. E foi uma polêmica mesmo. É sempre uma evolução dentro do Corinthians. A gente tinha um contrato com a IBM, a gente precisava dar uma incrementada no produto do fiel torcedor. Hoje você já compra pelo celular, mas a gente estava desenvolvendo um super app que ia ter uma integração ou uma interação com o torcedor melhor, mais ativa, com outros produtos, um canal de comunicação melhor. A gente contratou uma empresa que se chama OneFan, que faz parte de um grande grupo, que é a SBF, que é da Nike, Centauro e tudo mais. É uma empresa muito séria, extremamente competentes. E a gente tinha um projeto muito bacana, na hora de implementar ele não funcionou como a gente imaginava. Por mais que a gente tivesse todo o plano de contingência, então isso aqui pode dar errado, se der errado a gente vai fazer aquilo. Na prática, quando a gente foi implementar, a gente foi surpreendido com algumas coisas, principalmente na parte de dependentes. Se a gente só tivesse todos os titulares, não teria nenhum tipo de problema. Aí foi um problema técnico que a gente teve na parte de dependentes. E aí emperrou. Aí a gente precisou voltar para a plataforma anterior, que já funcionava bem. Não sei a sua avaliação, mas você é de arquibancada, você compra ali também. Eu também sou, né? É que a minha, nesse novo, deu certo. A minha do meu pai deu certo. De vários amigos deu errado, mas falando de dependente, o meu abriu 2 para mim, dependentes, que eu não tinha. E na ocasião, foi o jogo contra o Fluminense, até acabei pegando os ingressos, né? E aí, mas o do meu pai também deu certinho. Mas o outro sistema lá, é que também com o que a gente acostuma, parece que é mais fácil. Exato. E a ideia é essa mesmo. A ideia é que a gente realmente, cada um com o seu celular, e hoje todo mundo tem o seu celular, poxa, seja um negócio muito intuitivo, muito prático. Então a gente deu só uma barrigada. A gente teve um problema assim, a gente não esconde, a gente teve que voltar para a plataforma anterior,
que era boa também, mas já esse Super App ele vai estar funcionando e a torcida do Corinthians pode ficar tranquila que vai ser algo realmente muito bom. Então acabou, obviamente, dando uma queda na nossa arrecadação, mas nada... A gente já vai corrigir, uma questão aí talvez de semanas, meses, a gente já vai corrigir esse processo todo. O pessoal vai poder interagir e a gente vai voltar a ter uma receita importante também em cima disso. Aí já entra esse novo, então. Então, ainda não dá para mensurar o quanto que esse sistema novo vai trazer, porque ele não foi implementado até o final. Então, eu prefiro não, porque como deu problema, como foi algo que a gente planejou e não saiu como a gente estava planejado, agora a minha maior preocupação, a nossa maior preocupação, ele está funcionando bem. Depois que ele estiver funcionando bem, a gente pensa na parte financeira. Agora eu preciso ter uma ferramenta que funcione bem. E a gente tem gente trabalhando lá diuturnamente para resolver isso junto com a OneFan e a gente vai resolver. A hora que a gente tiver resolvido, aí eu vou pensar na parte financeira. Agora... Quando a gente está falando do estádio e agora falando do fiel torcedor, me veio uma dúvida. Quando eu compro o meu ingresso, esse valor ele cai no CNPJ do clube ou nesse CNPJ aqui do fundo do estádio? Ou vai para o clube tem que transferir para lá por burocracias que tem que, sei lá, ir para o clube, não sei. No primeiro momento ele vai para o clube, mas uma parte disso eu realmente preciso transferir. Quando a gente fez o financiamento com a Caixa, essa nova renegociação, algumas receitas a gente deu em garantia. Então o que isso significa? Eu tenho um pote, eu tenho uma reserva que eu tenho que fazer no CNPJ do fundo, numa conta específica do fundo, que só a Caixa tem acesso, de um determinado valor para cobrir as parcelas. Então, se chegou naquele montante necessário, ok, eu posso manter o dinheiro no clube. Se não chegou, tem essa garantia que a gente tem que dar. Então, a gente já vai transferindo para lá cerca de 50% da bilheteria hoje, a gente tem que transferir para lá. Então, quando o torcedor pensa, estou pagando o ingresso, é só para assistir o jogo. Não, na verdade, você está contribuindo... Além da estrutura da nossa arena, você também está ajudando a pagar o estádio. Claro. Ele faz parte ali. Tem outras receitas que também fazem parte da composição de garantia. Então, até eu atingir aquele limite, eu tenho que fazer essa transferência. Mas no primeiro momento, ele entra no CNPJ do clube. O que é gasto nas lanchonetes de dentro do clube, tudo, também é a mesma coisa. Uma parte vai direto para esse fundo. Sim. Você tem que transferir para lá, que foi dado como garantia. Exatamente isso. Eu vi você falando do Cascão e falou hoje também, o futebol tá caro, os preços comercializados lá não só no estádio do Corinthians, em vários outros. A gente que viaja e acaba indo ver, tá muito caro o futebol, né? E não é fácil essa bucha que você pegou aí, a gente tava falando, cara, filha pequena, trabalho, tudo, e foi, o Corinthians é um mundo. E pegou, tá dando conta, pô, eu fico grato de ter vocês lá. Às vezes as pessoas podem achar que, esse aí... Cara, como eu falei, viu? Duílio pouquíssimas vezes na minha vida, não é puxando sardinha, não. É o que eu acho. E se alguém tá assistindo aí e acha que faltou alguma coisa, alguma pergunta, cara, o Wesley deu entrevista, deu uma coletiva na TV Corinthians, tá lá. Foi no podcast do Cascão, que vai vir aqui essa semana também gravar. Na Rádio Bandeirantes, assistam, porque... Pelo menos para mim, ele é extremamente esclarecedor, didático, né? Às vezes a gente pode não entender algumas formas que fala, porque você que é do ramo acaba falando de outra forma, mas sempre que a gente vê no intuito de ajudar, de tirar dúvida. Está disponível, veio aqui, foi em outros lugares, diferente de alguns aí que não querem em lugar nenhum, né? Tá meio se escondendo, né? E na democracia corintiana é importante aparecer. Então, cara... Se você acha que faltou alguma coisa, se você quer falar, algum esclarecimento que faltou, fica à vontade. Não, cara, obrigado. Eu acho assim, né? A gente não pode esconder as coisas que estão ruins. Mas a gente não é terra arrasada. Calma, por isso que o diretor financeiro está aqui. Eu gostaria que tivesse aqui o diretor de futebol. Eu quero que eles venham também, fala com eles. Pô, eu adoro o Alessandro, cara. Só para falar de futebol. Alessandro é um baita cara. Pô, adoro. Alessandro, vem aqui, cara. É ídolo dentro de campo, levantou nossas taças as mais importantes, né? Para mim, cada um tem sua opinião, mas que tanto marcou. Libertadores, Mundial e tudo. Alessandro, vem aqui, cara. Vamos falar... Não só como diretor, mas da história de futebol dele, que é gigantesca. Fala com ele para mim. Vou falar, pode deixar.
Então, às vezes, quando a gente vê uma notícia muito alarmista, né? Como essa, como eu citei aqui no começo do programa. O Corinthians vai ficar 6 meses sem contratar. Cara, não é verdade. A gente contratou, o Matias Rojas está aí. 98% dos salários estão atrasados. Cara, não é verdade. Não é verdade. A esposa do jogador mencionou isso, foi uma bomba esse negócio. Não é verdade. Calma. O Corinthians tem dificuldades? Tem. A gente tem um endividamento alto? Temos. Mas a gente vem fazendo um trabalho muito sério. A CLT está em dia de todo mundo, todos os funcionários. CLT está em dia, o direito de imagem corrente está em dia. A gente tem algum atraso de direito de imagem que a gente tinha parcelado, que era antigo, que era para pagar agora. Então isso pode ter uma parte. Mas é de quem já estava antes de vocês entrarem. Dos Sim. jogadores que estavam, não do que foi contratado agora, como o do caso do Maicon. Eu sei até que estão agora, mas segundo a passagem, a gente deve alguma coisa do passado para eles, isso é verdade. Ah, tá. Então, alguma coisa existe, mas, cara, gente, tudo muito administrado. Não imagina que eu vou deixar 98% da folha atrasar, não. Que se falam muito do FGTS, de quando vocês entraram, vocês começaram a pagar os correntes ou não? Também está paralisado? Não, então. O FGTS, a gente teve muita dificuldade para pagar e a gente pagou muito. Em 2 anos e meio, a gente pagou 70 milhões de FGTS. A gente também se aproveitou de alguns benefícios fiscais. Então, de tempos em tempos, o governo solta algumas renegociações, que aí nunca abaixa o principal, abaixa a multa e juros. Certo. A gente se aproveitou disso. Tanto que no final do ano passado, a gente conseguiu a certidão negativa de débitos federais, que era algo que o Corinthians não tinha há 4 anos. E a gente conseguiu. E aí a gente vai meio que no aperto. Paga o parcelamento, atrasa uma, no mês seguinte paga o parcelamento, paga a outra atrasada. E a gente vai levando. Falar que está tudo em dia, de fato não está. A gente vem trabalhando para colocar em dia, mas a gente já pagou muita coisa. E o exemplo real é a gente ter conseguido tirar a certidão negativa de débito, senão a gente não ia conseguir tirar. Não ia tirar. Então eu queria que a torcida corintiana entendesse. Estamos longe de ser uma terra arrasada, mas muito longe. Tem um desafio, tem uma jornada. É claro, o Flamengo botou a casa em ordem dele em 7 anos. Eu também não gosto do Flamengo. Também acho que o Flamengo... não gosto do ponto de vista esportivo. É nosso rival. Rival, claro. Mas o que eles fizeram lá foi relevante. Eu conversei alguma vez com o presidente Bandeira de Mello, uma graça, super legal, super didático, um cara super bacana. E ele me falou, Wesley, eu peguei o Flamengo lá atrás, pior do que vocês pegaram o Corinthians. Só que vai fazendo isso que vocês estão fazendo, que vocês estão no caminho certo. Pô, ter ouvido isso do Bandeira de Mello foi muito legal. Então, a gente precisa dar continuidade. Mesmo assim, a gente tem um time competitivo, a gente está administrando, a dívida não está caindo, não está subindo, ela está estabilizada. Se a gente considerar a inflação, aí ela realmente cai. Então, calma e vamos lá que ainda tem um segundo semestre aí. Com muito trabalho, né? Com muito trabalho e quem sabe a gente não belisca aí a Copa do Brasil, a Sul-Americana. Brasileiro é difícil, mas eu acredito. Mas o brasileiro vai subir também, não é pra gente estar nessa fase, não. Nessa posição que tá, com todo respeito aos outros times, mas o Corinthians tem time pra estar aí no G6 tranquilamente, cara. Perdemos alguns jogos no começo, mas vai recuperar, se Deus quiser. E, cara, obrigado por ter vindo, pela conversa, papo de corintiano. Não sabia dessa sua história desde pequeno lá dentro do clube, em tudo. E é melhor ainda saber disso, porque isso traz mais confiança a gente que... quem tá lá é um cara que gosta do Corinthians, mano. O cara é corintiano. E se acontecer qualquer coisa de ruim com o Corinthians, o cara vai sofrer também. Né? Mas é isso, cara. Porque às vezes falam pra mim, cara, você colocou um pipinão na sua mão, que bucha que você pegou. Mas, cara, não, eu sou corintiano, cara. Aquilo é minha vida. Aquilo ali, meu pai e minha mãe estão todo dia no clube. Minhas sobrinhas aprenderam a nadar no clube. Meu irmão jogava bola, nós somos do terrão. Então, quer dizer, aquilo é a nossa vida. A gente estou só ajudando o clube que eu amo. Só isso. Obrigado pela contribuição toda, pelo papo, por ter vindo aqui. Parabéns. Espero que dê continuidade no trabalho aí, independente de quem vier. Mas eu acredito muito que está sendo bem feito e, se Deus quiser, vai coroar com título. Vocês merecem. Cara. Se Deus quiser. Vocês merecem. A Fiel merece. A Fiel merece, mas não pode sair essa gestão sem ganhar um título, cara. Não pode. Eu acredito. Muito obrigado, Wesley. Foi um prazer. Obrigado. Rapaziada, se inscreve, deixa o like. Desculpa se faltou alguma coisa.
mas eu também tento e também às vezes vou esquecendo, mas, cara, vem com a gente, vamos trazer mais informação para vocês. O Herói, o ex-diretor jurídico, tá para vir também, já tá agendado. O Augusto Melo também já tá agendado com a gente. Então, a gente vai trazer ainda muitas informações para vocês aqui, tá bom? Deixa o like, se inscreve e vai Corinthians. Obrigado!